Agora, nós vamos começar a estudar o que é uma derivada direcional. Na verdade, a derivada direcional ela é um conceito só um pouco mais abrangente de uma derivada parcial. Então, a gente vai ver, é como se fosse uma generalização de derivadas parciais. Porque o que é uma derivada parcial? Derivada parcial é quando você fixa uma das incógnitas, né, ou x ou y, e você só olha na direção da outra. Então, por exemplo, fixei o meu y e faço a minha função variar apenas na direção do eixo x, ou vice-versa. Só que aí você pode se perguntar, beleza, mas será que só existem essas duas direções para eu olhar uma variação? Porque pensa bem, se uma função ela depende de duas variáveis, que é x e y, você tem a direção do eixo x, você tem a direção do eixo y. Mas só existem essas duas direções? Não, né? Porque você poderia pegar uma direção na diagonal, uma direção que mistura ali mais ou menos uma variável em x e uma variável em y. Então, nesse caso, a pergunta que fica é, se eu quiser derivar em qualquer direção do plano, eu consigo? A resposta é sim. Eu consigo definir uma derivada para isso? A resposta é sim. Eu consigo obter uma taxa de variação para isso? E a resposta é sim. Então, é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então, vou aqui para o quadro. Olha só, nós vamos falar sobre derivada direcional. Qual é o nosso objetivo aqui, gente? Lembrando que, por exemplo, se você tem aqui o plano cartesiano, x, y, derivar parcialmente em relação a x era você derivar nessa direção aqui, na direção do eixo x. Derivar parcialmente em relação a y era você derivar na direção do eixo y. Só que aqui você está vendo que no plano não existem só essas duas direções, horizontal e vertical. Não, existem, na verdade, infinitas direções. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quiser, derivar nessa direção aqui, ou em outra direção que eu quiser. Agora, a pergunta é, como é que eu vou formalizar isso daí? Para isso, eu vou escolher um vetor. Esse vetor é o vetor que vai me dar a direção para onde eu vou derivar. Então, vamos escolher aqui um vetor. Bora dizer que eu escolhi um vetor aqui. Esse vetor eu vou chamar de vetor U. Esse vetor U, ele tem coordenadas, que eu vou chamar de coordenada A e coordenada B. Então, nosso vetor U, ele tem coordenadas A e B. E vamos dizer também que eu tenho uma função f, que depende de x e y. Então, isso aqui que eu estou enxergando é só o domínio da minha função f. Claro que o gráfico dela já é uma superfície tridimensional. Então, a minha pergunta é, o que acontece, ou melhor, como é que eu faço para encontrar a taxa de variação dessa função, só que agora na direção desse vetor U, que é um vetor geral? Como é que eu faço? Aí você pode pensar, professor, já sei como é que o senhor vai fazer. Você vai pegar, porque o que é a derivada parcial? Não é aquele limite do quociente de Newton? Então você vai pensar, já sei o que o senhor vai fazer. O senhor vai pegar o limite de um quociente, só que antes eu tinha isso aqui, né? Por exemplo, se eu quisesse derivar f em relação a x, o que eu tinha? Eu tinha limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, y, menos f de xy sobre h. Era isso que eu tinha. Já que eu só estava variando na direção x, na direção y eu estava paradinho. Agora, eu estou variando tanto, digamos, na coordenada x, quanto na coordenada y. Aí você pode pensar, bom, se eu quisesse adaptar isso daqui, era só fazer assim, limite de xy tendendo, sei lá, a b, eu estou jogando aqui uma forma de adaptar. E é igual ao quociente aqui. Só que eu já te adianto que isso aqui não vai dar certo. Ou então, melhor, você vai falar assim, já sei, professor, vai ser isso aqui, Vai ser xy tendendo, colocar assim,
HK, né, que a gente aprendeu, tendendo a 0, 0, f de x mais h, y mais k, menos f de xy sobre a norma de HK. Sei. Você poderia definir algo assim. Na verdade, isso aqui eu estou tirando mais da definição de diferenciabilidade. Mas a verdade é que nós não vamos definir assim. Porque, na verdade, a gente quer generalizar mais esse limite aqui. Então, na verdade, na hora que eu for derivar f em relação a um vetor u, eu quero que no limite eu tenha só uma tendência. Eu não quero, por exemplo, x e y variando para tal, tal. H e k variando, não. Eu quero só uma tendência. Que nem era aqui, ó. Eu só tinha um h tendendo a 0, só. Ou então um k tendendo a 0, mas era só um deles. Então, eu quero adaptar dessa forma. Como é que eu vou fazer? Bom, é claro que tem toda também uma explicação teórica por trás, né? Aqui eu só estou dando uma ideia para vocês, mas afinal, a derivada direcional vai ficar assim, ó. A derivada de f na direção do vetor u, é assim que a gente vai colocar a notação, tá bom? Então, o que significa que eu estou derivando f na direção do meu vetor u? Isso aqui vai ser igual ao limite para t tendendo a 0, tudo bem? De f de x mais t vezes a é a primeira coordenada de u, y mais t vezes b, menos f de xy, tudo isso dividido para t. Pronto. Olha só, consegui montar aqui um limite, onde só aparece aqui, digamos, só uma variável tendendo para algum valor, de modo que eu ainda obtenho aquele meu quociente de Newton. Porque, de fato, ó, se o t tende a 0, o que vai acontecer aqui? Vai zerar, aqui vai zerar, vai ficar f de xy menos f de xy vai dar 0. Vai dar 0 sobre 0. Aquela determinação, só que a gente, dependendo da função, se esse limite aqui existir, eu posso afirmar que essa derivada aqui direcional, ela existe. Então, a nossa definição de derivada direcional vai ser essa daqui, vai ser esse limite. Tudo bem, gente? Então, se eu te pedir, calcule a derivada direcional dessa função na direção do vetor u, o que você pode fazer? Você pode jogar nesse limite aqui, calcular, se der algum resultado, é porque a derivada na direção daquele vetor existe. Agora, outro detalhe. Perceba que, na minha definição, ó, eu defino dessa forma. Eu vou aqui exigir para esse meu vetor u, cujas coordenadas é a e b, eu vou exigir que esse vetor u ele seja unitário. Isso é uma exigência que eu estou fazendo. Poderia definir sem essa exigência? Poderia. Mas essa exigência vai me ajudar em alguns fatores mais tarde. Então, ó, eu vou exigir que esse vetor u ele seja um vetor unitário. O que significa o vetor ser unitário? Estou exigindo que a norma dele seja igual a 1. O que vai servir, né? Porque, por exemplo, basta, eu quero qualquer vetor que tenha essa direção. Então, tanto faz, pode ser um vetor de tamanho 2, tamanho 5, tamanho 0,5 e pode ser também um vetor de tamanho 1, porque a direção é a mesma. Então, tanto faz para mim. Então, em particular, eu vou assumir que o meu vetor u, que é a direção onde eu estou querendo, é unitário. Então, sempre que eu te der um vetor u, esse vetor u vai ser unitário. Você pode calcular a norma dele que vai ser 1. Tudo bem, gente? Bom, então isso daqui ó, generaliza para a gente como você calcula a derivada na direção de um vetor qualquer, ou seja, numa direção qualquer que você quiser escolher. É claro que as derivadas parciais, elas são um caso particular das derivadas direcionais. Porque, por exemplo, escolhe o vetor, vamos dizer que o vetor u, olha só, vamos dizer que o vetor u é o vetor i da base canônica. Quem é o vetor i mesmo? O vetor i é o vetor 1 e 0. Aí, bora jogar aqui na fórmula geral. Coloca no lugar do a o 1 e no lugar do b o 0. Se você coloca no lugar do a o 1 e no lugar do b o 0, aqui vai ficar só y, aqui vai ficar x mais t, sobre t com t tendendo a 0. Aqui eu só mudei a letra, né? Mas é a mesma coisa que está aqui em cima, ó. Só que aqui eu só mudei para h e aqui a letra t. Então, agora você percebe que essa definição aqui, ela generaliza as derivadas parciais.
Você quer chegar na derivada parcial em relação a y? É só você fazer u igual a j. Quem é j? É o vetor 0 e 1. Substitui a por 0, substitui b por 1. O que você vai ter aqui é a derivada parcial de f em relação a y, que é o que você já conhecia. Deu para entender, gente? Bom, mais uma vez, né, eu disse que isso aqui não é uma demonstração. Talvez se eu desse aqui a demonstração teórica mesmo, com teoremas, talvez ficasse um pouco mais fácil de entender. Mas aqui hoje eu resolvi trazer só mesmo as ideias e a definição principal de derivada direcional. Bom, sabendo disso, então, vamos calcular, né? Que eu sei que muita gente gosta da parte da aplicação. Fala, tá bom, professor, chega de falar de limite, não sei o quê, e vamos calcular alguma coisa. Então tá. Então vamos aqui para o nosso slide. Aqui é a definição que eu acabei de trazer para vocês, definição de derivada direcional. Sabendo dessa definição, vamos calcular, né? Ah, tá, só uma observação primeiro. Então, olha só. Essa derivada direcional, o que que ela é? Qual é a interpretação dela? Ela é a taxa de variação instantânea, só que agora na direção em sentido do vetor u, né? Não mais na direção do eixo x ou eixo y, mas de um vetor u qualquer. E se ela é a taxa de variação instantânea, você também pode afirmar que essa derivada direcional ela é o coeficiente angular da reta tangente, só que agora naquela direção. Então, se você fosse obter aqui a sua superfície, você escolhesse essa direção aqui, está aqui embaixo, meu vetor u, está aqui embaixo. Se você fosse obter a derivada direcional nessa direção, você estaria obtendo o coeficiente angular da reta tangente. Qual reta tangente? Essa aqui em cima, ó. Essa reta tangente que aparece bem aqui para vocês. Tudo bem? Então, ó, no caso da derivada direcional, quando eu escolho o meu vetor u, perceba que é como se eu estivesse cortando a minha superfície, que nem a gente fazia antes, só que agora não mais um plano paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y, não. É um plano qualquer aqui, ó, um plano na direção do vetor u. Então, esse plano ele corta a minha superfície, isso vai me gerar um traço, que é como se fosse uma função de uma única variável, e eu consigo calcular o limite como se fosse do cálculo 1. Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui a derivada direcional desta função aqui na direção desse vetor unitário. Só que, olha, apesar de eu dizer que quando você corta, isso gera um traço, isso te lembra uma função do cálculo 1, só que aqui a gente vai ter uma certa dificuldade. Qual é a dificuldade, gente? Porque quando eu derivava parcialmente em relação a x, o que que você fazia? Você considerava y constante e derivava só o x. Não era isso que a gente fazia? Ou vice-versa. Você considerava o x uma constante, derivava só em relação a y. E agora? Agora nem x nem y são constantes. E como é que você vai fazer para calcular a derivada direcional? Bom, no primeiro momento, o que você pode fazer, e eu garanto que vai dar certo, é calcular pelo limite, pela definição. Pode fazer isso que vai dar certo. Inclusive, a gente vai fazer isso agora. Então, vamos pegar esse exercício que aparece aí para vocês e vamos resolver pela definição. Então, ó, a nossa função é essa daqui, f de xy, igual a x² menos y, e o nosso vetor é um vetor qualquer, né? A gente está colocando a b aqui, diz que é unitário. Então tá, gente, vamos calcular para essa função aqui a derivada direcional na direção deste vetor. Pois bem, se eu fosse calcular as derivadas parciais, era só considerar um constante e o outro derivado. Só que agora que é derivada direcional, nesse caso eu vou aplicar o limite. Olha como é que vai ficar. A derivada de f na direção do vetor u, derivada direcional de f na direção do vetor u, vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, de f de x mais at, y mais bt, menos f de xy, tudo isso sobre t. Eu já sei quem é o meu f. Meu f é essa função aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui no primeiro caso, no lugar do x, eu vou colocar x mais a vezes t. Então, vai ficar tudo isso ao quadrado. Então, esse limite vai ficar limite. Aí aqui, x mais a vezes t ao quadrado. Aí só que a função é menos y. Só que no lugar do y eu vou colocar menos y mais bt. Vai ficar menos y mais bt. Aí tá. Agora vamos continuar aqui, ó. Menos f de x. Mas quem é f de x? É essa função aqui. Então vai ficar menos x² menos y.
Tudo isso dividido para t, quando t tende a zero. Ó, então, isso aqui é o limite lá do cálculo 1. Então, você consegue resolver ele, né, tranquilamente. Bom, eu vou colocar aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes, aquilo que você já sabe. Vai ficar limite. Quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes a vezes t, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar a ao quadrado, t². Aí aqui vai mudar o sinal, vai ficar negativo e negativo aqui também. Menos y menos b vezes t. Aqui também vou mudar o sinal, vai ficar menos x² e mais y. Tudo isso dividido para t, quando t tende a zero. Olha lá, está bem divertido isso daqui, né? Agora, eu posso simplificar algumas coisas. Então, ó, por exemplo, posso simplificar x² com x². Aqui, positivo e negativo, simplifico. Aqui, menos y com mais y. E aí, o que sobrou para mim? Vou escrever aqui o que sobrou. Ficou limite de... Aí, ó, todo mundo que sobrou aqui, ó, sobrou esse e esse. Todos eles têm o t. Então, eu já vou colocar esse t em evidência. Ficar t em evidência, 2xa mais a² t, ainda tem um t aqui, menos b. Tudo isso dividido para t. Agora, você já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou simplificar. Agora, eu não tenho mais determinação. Então, quando t tende a zero, com esse não acontece nada. Com esse daqui, ele vai para zero. E com esse aqui não acontece nada. Então, nossa resposta final, qual a derivada de f na direção do vetor u? Ficou 2xa menos b. Então, essa é a nossa resposta. Alguma pergunta aqui, gente, de como eu calculei a derivada direcional? Eu só calculei o limite. Aí você vai me perguntar, professor, sempre que o senhor me der uma função em um vetor e pedir para calcular a derivada direcional na direção daquele vetor, eu sempre vou ter que fazer desse jeito aqui, né, calculando o limite? Por mais que eu sei que esse jeito é o melhor, é o mais divertido, mas não necessariamente. Existe um outro jeito que eu vou ensinar para vocês agora, que é um resultado, é um teorema, e a partir daí a gente vai usar o teorema para calcular as derivadas direcionais. A não ser que tenha algum problema no ponto, você não possa usar o teorema, aí você não tem para onde correr, você vai ter que usar o limite, tá bom? Mas, a partir de agora, nós vamos usar esse teorema aqui que vai aparecer para vocês. Ó. Digamos que você tem uma função de 2 variáveis. Se a tua função for diferenciável, tá? Então, se a tua função for, agora você já sabe o que é diferenciável. Então, f admite a derivada direcional na direção de qualquer vetor. Então, olha só que legal. Se a tua função é diferenciável, então, na verdade, não só existem as derivadas parciais, mas existe qualquer derivada direcional. Tá? Então, perceba como o fato de uma função ser diferenciável é muito forte, porque implica muita coisa. Então, se uma função é diferenciável em um ponto, pode calcular para aquele ponto a derivada em qualquer direção que vai existir. Mas tá, mas não é nem o principal que eu acho para vocês, né? Para mim isso aqui já é muito interessante, mas principalmente para a gente que quer aplicar, o principal vem aqui, ó, logo em seguida. Então, se f for diferenciável, a derivada direcional existe e está aqui o resultado. Ó. Como é que você consegue calcular a derivada direcional? Basta você fazer essa continha aqui. Você vai fazer o gradiente da tua função, produto escalar com vetor unitário, né, com o vetor que você escolheu, a direção que você escolheu. Tá? Então, a partir de agora, nós podemos calcular a derivada direcional por essa fórmula que aparece bem aqui. A gente não vai demonstrar esse teorema, vocês vão acreditar em mim que isso aqui é verdade, nós só vamos usá-lo para resolver as questões a partir de agora. Então, vamos lá, exercício 2. Calcule a derivada direcional desta função na direção desse vetor aqui. Ele não me disse exatamente qual é o vetor, deixou também bem geral, mas não tem problema. A nossa função f agora é x² menos 5y². E o nosso vetor u é um vetor de coordenadas AB. Vamos lá, gente, vamos fazer essa questão. Lembrando, se não fosse o teorema, como é que você poderia resolver essa questão? Você poderia aplicar o limite.
o limite da definição. Só que o limite, nesse caso, já lhe dá um pouco de trabalho, porque você ia ter que fazer x mais a vezes t ao cubo agora. Y mais b vezes t ao quadrado. Então, isso ia lhe dar trabalho. Então, para agilizar, a gente vai usar o teorema. Como é que usa o teorema? Como é que usa aquela fórmula? Basta eu calcular o gradiente dessa função e depois eu aplico no produto interno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o gradiente. Então, ó, o gradiente da minha função, você já sabe o que é o gradiente. O gradiente, ele é um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, vamos derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, aqui vai zerar, aqui vai ficar 3x ao quadrado. Agora, derivando em relação a y, esse vai zerar, aqui vai ficar menos 10y. Então, pronto. Ó. Guarda essa informação. Isso aqui é o meu gradiente. Agora, o que eu quero é a derivada direcional. O que eu vou fazer? Para eu calcular a derivada direcional, eu acabei de aprender que se a minha função é diferenciável, nesse caso ela é diferenciável, né? Porque ela é de classe C infinito, na verdade. Então, para eu calcular a derivada direcional dela, basta eu calcular o gradiente da minha função, produto escalar com o meu vetor, que é o meu vetor que está me dizendo qual é a direção. Quem é o gradiente? Eu já calculei, está aqui em cima. Então, só vou repetir. É esse vetor aqui, 3x ao quadrado menos 10y. Produto escalar, opa, esqueci a vírgula aqui, isso aqui é um vetor. Aqui. Produto escalar com o vetor U. Quem é o vetor U? Ele só me diz que é isso aqui, é AB. Então, vou colocar AB. E agora? Agora eu vou fazer produto escalar. Então, vai ficar esse vezes esse, vai ficar 3ax ao quadrado. E agora esse vezes esse, menos 10by. E acabou a questão. Ou seja, esse método é muito mais sem graça, né? Que, ó, a gente resolveu em uma linha só. 2 linhas, acabou. Era muito melhor ter usado o limite. Mas, como a gente não tem tanto tempo assim, né? Então, a gente vai usar esse método mesmo, mais simples, mais rápido. Na sua prova, se você quiser, você pode calcular usando o limite. Não tem problema nenhum. Né? Mas na aula de hoje, a gente vai usar mais essa parte aqui. Bom, vamos resolver, então, mais um exercício. De novo, né? Com a coisa derivada direcional, agora de uma outra função. Na direção do vetor, que forma o ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo. Vamos lá, vou apagar aqui. A ideia é a mesma, né, gente? Agora só falta descobrir quais são as coordenadas do meu vetor aí, que é a direção que eu quero calcular. A minha função g é a função 3y ao quadrado menos raiz de 3x ao quadrado mais 4y. A única coisa que ele me diz sobre o vetor é que o meu vetor u, ele forma um ângulo de π sobre 6 com o eixo x positivo. Vamos agora analisar os dados que ele me deu. Ele me deu essa função e ele não me disse explicitamente quem é o meu vetor u. Se eu já soubesse quem é o meu vetor, eu usava aquela fórmula e eu já calculava a derivada direcional. Mas primeiro eu vou descobrir quais são as coordenadas desse vetor. Bom, aqui, gente, eu não vou fazer com detalhes, porque nós já fizemos. Vocês lembram lá daquelas primeiras aulas? Você tem uma pergunta? Não entendi essa pergunta? Sim. Você pode ver aqui no microfone, por favor? Só para... Diga seu nome, seu curso. Me chamo Jefferson Caetano, sou do curso de Engenharia Civil. Tudo bem, Jefferson. O senhor só tratou nas questões anteriores em relação ao vetor unitário, né? Sim. Na lista só tem questões relacionadas a um ponto específico. Sim. Que está contido no vetor. Entendi. É o mesmo procedimento? Eu não lembro agora exatamente como é que está na lista, mas, por exemplo, para você calcular a derivada direcional, você precisa de uma direção. Sim.
um único ponto, ele não te dá direção nenhuma. Um único ponto. Então, por exemplo, se eu te falar assim, calcula para mim na direção do ponto 3,1. Aí, cadê o ponto 3,1? Está aqui. Ó, mas um ponto sozinho não dá nenhuma direção. É só um ponto. A não ser que na lista, ou no comando da questão, subentende-se que é a direção formada pelo vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Aí pronto, aí ele já me deu um vetor, então já tem uma direção para onde eu vou calcular. Né? Provavelmente, esse vetor aqui ele já vai ser unitário, né? Porque a gente está trabalhando mais com vetor unitário. Não que não fosse obrigado, mas a gente está trabalhando especialmente com vetor unitário. Mas eu poderia definir também sem essa questão dele ser unitário ou não. Tá? Então, Jefferson, um ponto só não me dá direção. Agora, se subentende-se que esse ponto é o que vai gerar esse vetor, aí sim, aí eu vou ter uma direção. Então, no caso, você vai acabar usando as coordenadas do ponto lá na fórmula, né? Já que ele vai subentende-se que sai da origem e chega nesse ponto. Então, acaba que na prática, se você só pegasse as coordenadas do ponto, ia dar certo. Porque o módulo, né, vai dar Mas por causa disso. E o módulo ia dar o mesmo também. Tá bom? Mas tem que ter essa ideia por trás. Porque só o ponto mesmo não faria sentido geometricamente. Tudo bem? Obrigado pela pergunta, Jefferson. Palmas para o Jefferson pela pergunta. Tudo bem. Então, vamos lá. Essas perguntas são importantes até para a gente entender, né, a teoria, essa questão do conteúdo. Tá, então olha só, gente. Para eu achar as coordenadas do vetor, eu não vou detalhar, porque nós já tivemos uma aula, lá nas primeiras aulas, de como é que você acha direção de um vetor. Então, não sei se vocês lembram, mas principalmente quando eu queria achar o ângulo entre vetores, você fazia o quê? Produto escalar entre os vetores. Então, aqui, eu poderia fazer produto escalar do vetor U com o vetor I, que foi o que nós fizemos no passado. No final, nós descobrimos que todo vetor U, qualquer vetor U, sendo unitário ou não sendo unitário, ele tem coordenadas formadas pelos ângulos. Então, por exemplo, seria aqui, norma de U vezes o cosseno de θ e norma de U, e aqui ficava o cosseno de alfa, né? Alfa seria esse outro ângulo aqui, é o ângulo que ele forma com o eixo Y. Nós aprendemos isso. Só que o cosseno de alfa, nesse caso, é a mesma coisa que o seno de θ. Então, a gente descobriu que as coordenadas de um vetor U, né, um vetor bidimensional, é composta, a primeira seria a norma de U vezes o cosseno, e a segunda seria a norma de U vezes o seno. Isso também você aprende até no curso de física, ou até no ensino médio também, quando você quer achar as coordenadas do vetor, a projeção em x e projeção em y. Se obtém isso daqui. Tá? Então, ó, a única informação que ele me deu é sobre o ângulo, o θ, que é π sobre 6. Então, já poderia usar aqui, π sobre 6, π sobre 6. Ele não me disse, pelo menos não diretamente, quanto vale a norma. Se bem que ele me disse, né, diretamente. Quanto vale a norma? A norma vale 1. Por quê? Porque o vetor é unitário. Nós estamos supondo que toda vez que eu for calcular a derivada direcional, o vetor ele é unitário. Se o meu vetor é unitário, então olha só, essa norma aqui, ela é 1, essa norma aqui, ela é 1. Então, o que eu já sei sobre esse vetor U que ele me deu? Esse vetor U, ele é composto pelo cosseno desse ângulo aqui, de π sobre 6, e pelo seno desse mesmo ângulo, π sobre 6. Só que eu sei quanto é o cosseno de π sobre 6 e eu sei quanto é o seno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 2, isso aqui é um ângulo notável, e já o seno vai ser meio. Então, pronto. Então, talvez nessa questão, o que daria mais trabalho é a gente achar quem é o vetor, nosso vetor unitário. Já que a única informação que ele tinha me dado é que ele formava esse ângulo aqui com o eixo x, e que o vetor era unitário. Né? Então, pronto, usando essa informação, eu descobri que o meu vetor U é este vetor aqui, ó, gente. E pode fazer, se você calcular a norma desse vetor, vai dar 1. Pode fazer aí no seu caderno se você quiser. Tá? Bom, agora que eu já sei quem é o meu vetor U, eu vou calcular o gradiente da minha função g. Vou até calcular aqui embaixo. Vamos lá, quem é o gradiente da minha função g? Eu vou derivar parcialmente em relação a x.
esse vai zerar, aqui vai ficar menos 2, raiz de 3x. Agora eu vou derivar em relação a y. Vai zerar aqui no meio, que vai ficar 6y mais 4. Bom, e para encerrar, eu vou calcular naquela fórmula do teorema. Então, ó, a derivada direcional na direção de u vai ser o vetor gradiente, que é esse daí, já vou escrever ele aqui, menos 2, raiz de 3x, 6y mais 4, produto interno com o nosso vetor u, que é o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Agora é só fazer essa conta. Então, isso aqui vai dar. Quando eu multiplicar esse vezes esse, vocês concordam comigo que esse 2 vai simplificar com esse? E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Vai ficar menos 3x. Menos 3x. Agora aqui, quando eu multiplicar esse por meio, eu vou dividir por 2, o 6 e o 4. Vai ficar mais 3y mais 2. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Alguma dúvida aqui? Então, é isso. Vamos continuar. Bom, gente, por trás desse conceito de derivada direcional, aliás, ele por si só ele já é muito importante, né? Mas ele também traz uma aplicação muito interessante até para a gente, né? Para qualquer engenheiro, físico, matemático, que é a questão de taxa de variação máxima. Então, é disso que a gente vai tratar a partir de agora. Qual é a direção de máxima variação? Para você entender, né, essa questão, a gente vai pensar o seguinte. Imagina que você tem uma função e agora que você sabe calcular a derivada dela em qualquer direção, eu te pergunto, quantas derivadas direcionais existem? Quantas? Para o mesmo ponto, quantas derivadas direcionais existem? Infinitas, né? Porque existem infinitas direções, vão existir infinitas derivadas direcionais. Outra coisa que eu vou te perguntar, para cada direção que eu olhar, eu vou ter, a priori, uma taxa de variação diferente. Sim ou não? Sim, né? Por exemplo, eu posso olhar a taxa de variação nessa direção, pode ser positiva. Aí, quando eu olho para cá, pode ser negativa. Quando eu olho nessa direção aqui, pode ser que seja zero. Quando eu olho na outra direção, pode ser que seja positiva, só que maior do que essa que estava aqui. Isso pode acontecer. Então, é muito interessante para a gente, e aqui agora estou falando no mundo real, se você tiver uma função que modela alguma situação real, seria muito interessante que a gente descobrisse qual é a maior taxa de variação que aquela função naquele ponto está tendo. Ou seja, se eu estou parado aqui, né, e eu quero caminhar onde a função está crescendo mais rápido, tem como eu descobrir para onde eu vou ter que caminhar? Ou se eu estou aqui, eu quero caminhar para a direção e sentido onde a função está decrescendo mais rápido, está diminuindo mais rápido o valor da função. Tem como eu descobrir isso? A priori parece que não tem como descobrir, porque como eu falei, nós temos infinitas direções, infinitas derivadas. Como é que dessas infinitas eu consigo descobrir qual é que tem a maior taxa de variação? Mas é possível sim, e é isso que a gente vai ver agora. Só é possível, gente, também por causa do nosso teorema, que a gente aprendeu ainda agora. Então, às vezes, você não quer calcular em várias direções uma taxa de variação. Você só quer calcular em uma direção, que é a direção de maior taxa ou de menor taxa. Então, ó, vou colocar isso aqui como observação. Nós já sabemos que se eu quiser calcular uma derivada direcional, pelo teorema, basta eu fazer o vetor gradiente, produto interno, com meu vetor U. Nós vamos partir daqui. Nós já sabemos que se eu tenho o produto interno entre dois vetores, isso aqui é a mesma coisa que a norma de cada vetor, ou seja, o produto das normas,
vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tudo bem até aqui? Gente, não importa a direção que eu escolher, eu sempre tenho uma suposição. O meu vetor U, ele é sempre o quê? Unitário. Então, não importa a direção que eu escolher, o vetor que eu estou usando tem que ser unitário. Então, essa norma aqui é 1. Então, vou jogar aqui, ó, 1. Então, até agora, o que eu tenho? Eu tenho que a derivada direcional é igual à norma do meu vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, aqui, ó, você tem um valor que ou é zero ou é positivo, né, depende do vetor gradiente, vezes uma função cosseno. Eu te pergunto, gente, a função cosseno, ela tem uma limitação, né? Ela vai entre o quê e o quê? Entre menos 1 e 1. Então, se eu quisesse que esse valor aqui fosse o maior possível, qual é o maior valor para o cosseno? O maior valor para o cosseno é 1. É 1. E agora a pergunta é, quando que eu tenho cosseno igual a 1? Quando? O ângulo tem que ser igual a quanto? O ângulo tem que ser 0. Tá? Para eu ter aqui, ó, cosseno igual a 1, o meu ângulo aqui, ele tem que ser 0. Tá bom? Então, ó, se o meu θ é igual a 0, aqui vai ficar cosseno de 1, e a minha derivada direcional, nesse caso, vai se resumir apenas ao módulo do meu vetor gradiente. Só que, para eu chegar aqui, eu tive que supor que o θ é igual a 0. E por que eu quis que ele fosse 0? Porque, lembrando, o meu objetivo era encontrar o maior valor possível para a derivada direcional. Interpretando melhor esse resultado, sabe o que ele está me dizendo? Que eu vou ter o resultado máximo, eu vou ter a taxa de variação máxima quando o θ for 0. Mas o que significa o θ ser 0? Significa que o meu vetor U, que é o vetor que está escolhendo a minha direção, ele tem que formar o ângulo 0 com o vetor gradiente. Em outras palavras, o meu vetor que eu estou olhando, a derivada direcional, tem que ser o vetor gradiente. Ou seja, a direção que eu tenho que escolher para chegar na taxa de variação máxima tem que ser a mesma direção do vetor gradiente. Então, se eu te perguntar qual é a direção que me dá a taxa de variação máxima, você vai me responder, é a direção e sentido do vetor gradiente. Deu para entender, gente? Então, o vetor gradiente, ele é responsável por nos fornecer a direção e o sentido onde a nossa função está crescendo de forma mais rápida. E se eu quiser a direção e o sentido onde a minha função está decrescendo de forma mais rápida, aí basta eu pegar o mesmo vetor gradiente, só que olhar no sentido contrário. Tudo bem? Então, o vetor gradiente ele vai te dar, se você estiver no mesmo sentido dele, é a taxa de maior crescimento. Se você estiver no sentido contrário dele, é a taxa de maior decrescimento. Deu para entender essa parte? Bom, então, com isso, a gente consegue concluir essa ideia aqui. Então, olha só. Isso é um teorema, na verdade, né? A gente demonstrou aqui um pouquinho, deu alguma ideia aqui sobre como é que ele funciona. Mas a ideia é essa daí, ó. Então, se você tem uma função diferenciável, então você pode usar aquele outro teorema. Então, o valor máximo da derivada direcional ocorre quando o nosso vetor U tem a mesma direção do vetor gradiente. Então, por exemplo, se você tiver um gráfico aqui, onde nesse gráfico você tem as curvas de nível, olha só, essa curva de nível aqui é a curva de nível menos 9, essa aqui é menos 6, essa aqui é menos 3, essa aqui é 0, 3, 6, 9. E cada setinha azul que vocês estão vendo aí é o vetor gradiente naquele ponto. Vocês estão percebendo, ó, que se eu fosse acompanhar essas setinhas aqui, ó, essas setinhas azuis, se eu fosse seguir para onde elas estão apontando, olha para onde eu estou indo, ó, para essa direção aqui, ou seja, para uma direção de crescimento. Estão vendo? Ó, eu estou partindo aqui do menos 9 para o menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, e assim eu vou crescendo. Então, o vetor gradiente ele sempre vai me apontar
para onde minha função está crescendo. Mas não é qualquer crescimento, é o crescimento mais rápido que eu posso ter. O vetor gradiente também, ele é sempre perpendicular à curva de nível. É outra propriedade dele muito importante aqui. Apesar da que a gente não vai demonstrar, mas é uma propriedade boa para a gente guardar na nossa mente. Então é isso, gente. Vamos resolver aqui alguns problemas já envolvendo esse assunto. Então, olha só, agora a gente tem que saber interpretar o que a questão está pedindo. Vou anotar aqui. A nossa função é a função x² mais xy mais y. Na letra A, ele está perguntando o seguinte, ó, no ponto 1, em qual direção f tem a maior taxa de variação? É isso que ele pergunta. Vamos analisar essa questão. Então, olha só, ele te deu uma função f e na letra A, ele está perguntando o seguinte, nesse ponto aqui que ele te deu, qual é a direção que f está crescendo de forma mais rápida? Essa questão ela poderia parecer difícil se a gente não tivesse tido essa aula hoje. Mas como a gente teve essa aula hoje, ela ficou muito mais fácil. Sabe por quê? Porque você já sabe que a direção de maior crescimento é a mesma direção em sentido do vetor gradiente. Então, o que você vai fazer? Calcular o vetor gradiente. Calculando o vetor gradiente aqui, para essa função, calculando o nosso vetor gradiente, vai ficar derivando em relação a x, 2x mais y. Derivando em relação a y, vai ficar x mais 1. Então, esse vetor gradiente aqui, para cada ponto que eu colocar aqui, ele vai me dar essa direção de crescimento máximo. Qual é o ponto que ele quer que eu esteja considerando? É esse daqui, 1 em 1. Então, agora eu só vou substituir aqui no meu vetor gradiente. Então, olha a resposta. A resposta vai ser a seguinte. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 1. Então, dá para fazer logo essa conta, né? 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, resposta. Qual é a direção de crescimento mais rápida? É a direção e sentido desse vetor aqui, vetor 3, 2. Tudo bem? Então, essa daqui seria a nossa resposta. Letra B. Bora ver o que ele quer no item B agora. No item B, ele pergunta assim, qual é o valor máximo da taxa de variação? Então, olha só. Na letra A, ele só queria saber qual era a direção que tem a maior taxa de variação. Na letra B, ele quer saber qual é o valor máximo da taxa de variação. Então, vamos ver. Vamos interpretar isso daqui. No item A, ele só queria saber qual é a direção. A direção é essa daqui. É desse vetor, que é o vetor gradiente nesse ponto. Agora, ele está te perguntando, beleza, mas agora qual é o valor máximo que eu posso obter? Como é que eu vou saber o valor máximo? A gente estudou aqui na nossa observação. O valor máximo que a gente vai obter é a norma do vetor gradiente. Então, o que falta fazer agora? Eu já sei qual é a direção que eu tenho crescimento máximo. Essa direção aqui. E qual é o valor máximo? É a norma desse vetor. Então, eu venho e calculo a norma desse vetor. E aí vai ficar raiz quadrada de 9 mais 4, né? Que eu levei ao quadrado. Vai ficar raiz de 13. E acabou. Deu para entender, gente? Ficou muito mais simples, né? Agora que você sabe, agora você lê uma questão dessa e fala, não, muito fácil. Mas porque você já sabe dos teoremas por trás. Vamos resolver mais uma agora. Ainda nesse nível aí de taxa de variação máxima, né? Agora com uma aplicação. Exercício 5. Vai aparecer para vocês. A gente vai falar sobre potencial elétrico. O potencial elétrico em um ponto XY de uma placa é esse daí. Aí ele me dá a função, que me dá o potencial elétrico em uma placa. Vou anotar aqui.
é a minha função V. Ela é e elevado a menos 2x, cosseno de 2y. É só isso, né? Na letra A, olha o que ele fala. Encontre a taxa de variação do potencial elétrico no ponto. Ele me dá um ponto e ele me dá um vetor. Então, ele me deu o ponto 0 e π sobre 4. Isso aqui só é o ponto, não é o vetor ainda. Porque ele me diz que o meu vetor mesmo é esse vetor aí. Que é cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6. E seno de π sobre 6. Então, vamos lá. Olha só. Ele me dá a função, ele me dá um ponto, e ele me dá um vetor que me dá a direção, né? Aí está perguntando, qual é a taxa de variação instantânea desta função quando nós estamos nesse ponto e olhando nessa direção? Como é que eu faço? Isso aqui é a derivada direcional que ele quer que eu calcule. Então, eu vou calcular. Para eu calcular a derivada direcional, eu vou logo calcular aqui o gradiente da minha função. Então, ó, o gradiente da minha função vai ser... Vou derivar isso aqui em relação a x primeiro. Isso aqui é constante, vou derivar só isso daqui. A derivada disso é ele mesmo, vezes a derivada aqui do expoente. A derivada aqui do expoente é menos 2. Então, vai ficar menos 2 e elevado a menos 2x cosseno de 2y. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Isso aqui é constante. Derivado do cosseno é menos seno. Derivado disso aqui é 2. Então, vai ficar menos 2 e elevado a menos 2x cosseno de 2y. Se você quiser, como ele me deu já o ponto onde eu vou calcular, eu já posso substituir aqui no vetor gradiente, para eu já descobrir qual é o vetor gradiente para esse ponto. Então, vai ficar vetor gradiente nesse ponto 0 e π sobre 4. Aí aqui, gente, ó, quando eu colocar no lugar do x o 0, isso aqui vai ficar 1. Agora aqui, quando eu colocar no lugar do y o π sobre 4, vai ficar 2 vezes π sobre 4, vai ficar π sobre 2. Qual é o cosseno de π sobre 2? Que é o cosseno de 90. É 0. Então, aqui vai zerar tudinho. Aqui vai zerar. Agora aqui, no lugar do x é o 0, então aqui vai ficar elevado a 0, vai ficar 1. E aqui, peraí, eu errei alguma coisa? Errei, né? Porque aqui era menos seno. Aqui, ó, gente, quando eu derivei parcialmente aqui, em relação a y, o derivado do cosseno é menos seno, tá? Então aqui estava errado. Agora, vamos lá. No lugar do x vai ser 0, então vai ficar elevado a 0, que é 1. Isso aqui é 1. Agora aqui, vai ficar, no lugar do y, π sobre 4, vai ficar seno de π sobre 2. A seno de π sobre 2 é 1. Então, no final, vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 1. Menos 2. Muito bem, então vamos guardar essa informação aqui. Olha, nós já temos, então, com isso, quem é o nosso vetor gradiente. Nós já temos quem é o nosso vetor u. Eu vou repetir ele aqui, ó. Quem é o nosso vetor u? Nosso vetor u é cosseno de π sobre 6, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que meio. Ou seja, eu já tenho o vetor gradiente aplicado nesse ponto, eu já tenho que é meu vetor u, agora só está faltando a taxa de variação instantânea, que é a derivada direcional. O que falta? Calcular o produto escalar entre esse vetor e esse vetor. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, ó, a derivada direcional dessa função potencial elétrico nessa direção e nesse ponto, que é o ponto 0π sobre 4, vai ser o produto escalar entre esse vetor, que é o vetor gradiente, e o nosso vetor u, que é raiz de 3 sobre 2 e meio. Bom, quando você faz esse produto escalar, aqui vai zerar, menos 2 vezes meio vai ficar menos 1. Então, essa é a nossa taxa de variação instantânea. Aqui tem uma aplicação. Então, tem que colocar a unidade. Se eu não me engano, é do potencial elétrico, né? Então, é volts. Volts. Agora, tem que ver na placa o x e o y. Bora voltar para o slide só para eu olhar a unidade dessa variação. Vamos ver o x e o y.
Ó, o potencial elétrico está em volts, eu já coloquei. O X e o Y estão medidos em metros. Então, pronto. Então, aqui é volts por metro. Então, ó, resposta final. Quando nós estamos nesse ponto aqui, olhando nessa direção, a taxa de variação instantânea é menos 1 volt por metro. Essa é a nossa resposta final. Letra B agora. Deixa eu passar o slide, né? Não está aí letra B ainda. Pronto. Olha só, olha a pergunta. Encontre a direção e a magnitude da taxa de variação máxima de V no mesmo ponto 0π/4. Você vai dizer, professor, mas isso que a gente calculou aqui já não é a taxa de variação máxima? Não, não necessariamente. Porque eu te dei um vetor qualquer para tu calcular. Eu não pedi qual é a direção máxima, de crescimento máximo. Mas você já sabe qual é. A taxa de variação, a direção onde você tem uma taxa de variação máxima é a mesma direção do vetor gradiente. Então, aqui nós já temos a resposta. Qual é a direção? É a mesma direção desse vetor aqui, ó, já que o ponto é o mesmo. Agora, qual é a magnitude? Aí eu vou ter que calcular a norma daquele vetor. Tá bom? Tá, vou fazer aqui. Então, já sei que a direção vai ser aquele vetor. Só vou colocar o vetor aqui, mas subentende-se, né, que é o vetor 0π/4. E a magnitude agora, para calcular a magnitude, eu tenho que calcular a norma desse vetor, 0 e menos 2. Bom, na hora que for calcular a norma, vai ficar raiz quadrada, no final vai ficar 2. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Porque menos 2 ao quadrado vai ficar 4. No final, minha resposta aqui é 2. Então, com isso, terminamos, né? Ou seja, a letra B foi mais fácil ainda, porque na letra B eu já tinha calculado o gradiente, o vetor gradiente. Então, só coloquei que a direção é do vetor gradiente, a magnitude é a norma do meu vetor gradiente. Tudo bem, gente? Tudo certo? Sim, a unidade, né? A unidade aqui, ó, é 2 volts por metro. Ou seja, olha só, quando eu escolhi a direção, escolhi nessa direção aqui, quanto foi a taxa de variação? Menos 1 volts por metro. Mas se eu mudasse a direção, escolhesse a direção do vetor gradiente, olha qual foi a taxa agora de variação, 2 volts por metro, ou seja, foi maior do que essa. Então, se eu quiser crescer mais rápido, digamos, ao invés de eu ir para essa direção, que eu estou decrescendo, na verdade, eu poderia olhar para cá, para a direção do vetor gradiente. Tudo bem? Bom, então, com isso, a gente encerra essa parte. Agora a gente vai entrar em outro conteúdo. Tá? Esse outro conteúdo, gente, na verdade, já pegando a linha de raciocínio aqui, porque nós estamos falando agora sobre taxa de variação máxima, né? Isso está falando o quê? De máximos e mínimos. Quando a gente fala de máximos e mínimos, o que você lembra lá do cálculo 1? Você lembra de ponto crítico, você lembra de ponto de Sela, você lembra daqueles teoremas, teste da primeira derivada, teste da segunda derivada. Aí você se pergunta, em cálculo 2, será que tem essas coisas? E a resposta é sim. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre pontos críticos e extremos locais. Então, vou até mudar aqui o slide. Onde nós vamos falar agora sobre extremos de funções de duas variáveis. Aqui eu vou definir algumas coisas com vocês. Primeiro, eu tenho que definir com vocês o que são os extremos, o que são pontos críticos. Depois a gente vai descobrir o que é esse teste da segunda derivada no cálculo 2. Então, primeiro vamos definir o que é um máximo ou mínimo absoluto. Isso aqui é bem intuitivo, na verdade, gente. Então, olha só. Quando é que você tem um máximo absoluto para a sua função? Ou máximo global, a mesma coisa. É quando aquele valor é maior do que qualquer outro valor da sua função. Né? Quando você tem uma função e ela fica variando os valores. Se você tem um valor que é maior do que todos os outros, então esse valor é o valor máximo. Agora, aqui eu já chamo a atenção por uma diferença, tá? Existe uma diferença entre ponto de máximo
e valor máximo. O ponto de máximo é o ponto no domínio onde a tua função assume o valor máximo. Tá? Então, o ponto é o ponto do domínio onde a tua função assume o valor máximo. E quem é o valor máximo? É o valor da função naquele ponto. Então, por exemplo, pode ser que uma função ela pode assumir o valor máximo no ponto 2 e 3. 2, 3, 2x, 3y. Aí a gente pergunta, mas qual é o valor máximo? O valor máximo pode ser 20. Estão entendendo a diferença? Então, quando eu pergunto ponto de valor máximo, é o ponto no domínio. Se eu pergunto valor máximo, é o valor da função naquele ponto. Bom, a mesma ideia vale para o mínimo, né? Então, quando é que você vai ter um mínimo absoluto ou global? Quando aquele valor for menor ou igual do que todos os outros valores da sua função. Bom, sabendo disso, ó, alguns exemplos. Por exemplo, essa função aqui, ó, ela tem um ponto de máximo global. Qual é o ponto de máximo global dela? É o ponto 0, 0. Por quê? Porque aqui ó, você tem 3 menos x quadrado menos y quadrado. Então, esse valor aqui, ou ele vai ser 0 ou ele vai ser negativo, porque tem esse menos na frente. Aqui é a mesma coisa, ou ele vai ser 0 ou ele vai ser negativo. Mas toda vez que ele é negativo, eu estou diminuindo o valor da minha função. Então, quem seria o valor máximo? O valor máximo é quando, esse aqui é 0 e esse aqui é 0. Isso é um ponto de máximo. E quem é o valor máximo? É 3. Tá? Então, qual é o valor máximo que essa função atinge? É o valor 3. Quando ela atinge, quando x e y forem 0, simultaneamente, ou seja, na origem, ela atinge o valor máximo dela. Isso aqui, na verdade, é um parabolóide, né? Isso aqui com cavidade para baixo. E também deslocado. Agora, toda função tem máximos e mínimos? A resposta é não. Por exemplo, essa função aqui, ó, 2x mais 3y. O gráfico dela, vocês lembram o que é? É um plano. Esse plano, ele não tem nem máximo, nem mínimo absoluto. Você nunca vai encontrar ali um ponto onde o valor é máximo, não. Sempre vai ter um valor maior do que naquele ponto onde você encontrou. Isso é extremo absoluto. Agora nós vamos falar sobre extremos relativos ou locais, né? Então, olha só, o que é um ponto de máximo relativo agora, ou local? A ideia é a mesma, ou seja, é quando você tem um valor aqui que é maior ou igual do que todos os outros, só que agora não em todo o domínio da tua função, mas apenas em uma vizinhança. É por isso que eu falo localmente. É quando localmente falando, aquele ponto que você encontrou é o ponto máximo. Mas pode ser que se você for analisar o domínio inteiro, ele já não seja mais. Tá? Então, quando eu falo ponto de máximo relativo ao local, eu estou analisando só uma vizinhança daquele ponto. A mesma ideia vale para o ponto de mínimo local. Então, é isso, gente. Então, toda vez que eu falar ponto de máximo ou mínimo, seja global, seja local, seja relativo, seja absoluto, eu estou falando de um extremo. Então, quando eu falo de extremos da função, extremos são pontos de máximo e mínimo, sendo global ou sendo local. Então, voltando para cá. Então, está aqui, ó, essa definição. Esses pontos de máximo e mínimo de uma função são chamados de extremos da minha função. Só que a pergunta que fica é, como é que eu descubro qual é um ponto extremo da minha função? Como é que eu descubro esses extremos aqui da minha função? É isso que nós vamos aprender a partir de agora. Então, ó, existe esse teorema aqui que ele vai nos ajudar a descobrir pontos de máximo e mínimo, ou seja, extremos de uma função. Então, olha só, analisa bem esse teorema, que ele é muito importante para a gente. Olha só, se f ele tem um ponto de máximo ou mínimo, tanto faz se ele tem um extremo, e ele é derivável, né? E essa função ela tem derivadas parciais, então as derivadas parciais elas são nulas nesse ponto. Isso te lembra muito o cálculo 1, certo? Porque lá no cálculo 1, o que a gente fazia? A gente primeiro encontrava os pontos onde a derivada era nula, porque esses pontos eram candidatos a pontos de máximo e mínimo. Você lembra também que lá no cálculo 1, por que interessava para a gente esses pontos onde a derivada é zero? Porque quando a derivada é zero, o que acontecia com a reta tangente? A reta tangente ela ficava horizontal. Então é porque ali provavelmente, poderia não ser, mas provavelmente a função estava subindo e depois
descendo. Aí a reta tangente ficava na horizontal. Ou o contrário, subindo, descendo e depois subindo. Aí a reta tangente ficava ali na horizontal. Aqui a ideia é a mesma. Só que aqui eu não vou falar de reta tangente, vou falar de plano tangente. E eu te pergunto, se as derivadas parciais de uma função, elas são nulas, como é que vai ficar o plano tangente para aquele ponto? Você consegue lembrar? O que é o plano tangente? Eu vou voltar aqui para os slides da aula passada. Nós tínhamos isso aqui, ó. Isso aqui era o plano tangente. Só que se as derivadas parciais são nulas, então isso aqui vai ficar igual a zero, ó. Essa parcela aqui todinha vai ser zero, que aqui é a derivada parcial, e essa aqui também vai ser zero. Então, como é que vai ficar no plano tangente? Vai ficar z igual a uma constante. Se z é igual a uma constante, como é o teu plano tangente nesse caso? É um plano paralelo ao chão, paralelo ao plano XY. Geometricamente falando, né? É como se eu tivesse, ó, se o nosso ponto é o extremo local, então a equação do plano tangente vai se resumir a isso daqui, ó. E como é que vai ficar o gráfico dela? Assim, ó. Então, esse ponto aqui é um ponto de máxima. E pode perceber que nesse ponto, o plano tangente, ele é paralelo ao plano XY. Ele é horizontal, né? Ele está numa direção ali horizontal. O mesmo vale aqui, ó. Você tem um ponto de mínimo, e se eu fosse querer calcular o plano tangente para esse ponto, eu também ia ter um plano ali totalmente horizontal. Bom, agora detalhe, gente. Bora voltar aqui para o teorema. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Você já sabe que se um ponto ele é um extremo da função, então as derivadas parciais dele são nulas. O contrário também é verdade. Por exemplo, se as derivadas parciais são nulas, eu já posso dizer que aquele ponto é um ponto de máximo ou mínimo? O que vocês acham? Lá em cálculo 1, vocês poderiam afirmar isso lá em cálculo 1? Lá no cálculo 1, se a derivada era zero, você já poderia dizer que o ponto era máximo ou mínimo? Não. A mesma coisa aqui. O teorema, ele só garante a ida, e não garante a volta. Então, se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo, então você pode ter certeza que nesse ponto as derivadas são zero, as derivadas parciais. Agora, o contrário não é necessariamente verdade. Porém, achar os pontos onde a derivada é zero vai me ajudar a obter o quê? Candidatos a pontos de máximo e mínimo. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas antes, só queria fazer uma aplicação desse teorema. Olha só, esse exercício aí. Mostre que o ponto 0,1, ele não é um extremo da minha função. Ele não é. Lembrando que essa função aí, ela tem derivadas em todas as derivadas, né, de classe C infinito. Então, ela é diferenciável. Então, ó, vamos lá. Esse é o primeiro exercício dessa parte. Eu tenho essa função. Ela é 2x² mais y². E eu tenho esse ponto, 0 e 1. Então, gente, vamos prestar atenção. Aqui, ele está pedindo para eu mostrar que esse ponto, ele não é um extremo da função, ou seja, não é ponto de máximo nem de mínimo. Como é que eu vou provar isso? Eu vou usar aquele teorema. Eu vou calcular as derivadas parciais dessa função f. Quando eu calculo as derivadas parciais de f, olha só, a derivada parcial de f em relação a x vai ser 4x, a derivada parcial de f em relação a y vai ser 2y. Só que quando eu aplico essas derivadas nesse ponto que ele me deu, olha o que vai acontecer. Eu vou aplicar nas duas derivadas, tá? Então, eu vou aplicar na derivada parcial em relação a x, eu vou aplicar esse ponto aqui, 0 e 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Isso aqui vai dar 0. Você pensa, opa, deu 0 aqui. Mas quando você vai aqui para baixo, ó, derivada parcial de f em relação a y, nesse mesmo ponto, 0 e 1, o y é 1. Então, isso aqui vai dar 2. Ou seja, as derivadas parciais, elas são nulas ao mesmo tempo? Não, só essa daqui que é nula. Essa aqui não é. Então, já que as derivadas parciais não são nulas ao mesmo tempo, no mesmo ponto, então, pelo menos eu posso dizer que esse ponto ele não é o extremo local.
Porque se ele fosse, as derivadas parciais tinham que dar zero, as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Tá, então vamos continuar aqui. Ó. Agora que você já sabe desse teorema, agora sim eu vou definir oficialmente o que é um ponto crítico. Então, olha só. Vamos aqui para o nosso slide, nossa definição. Um ponto ele vai ser crítico quando o gradiente naquele ponto for igual ao ponto 0, 0. O que faz sentido, né? Porque quem é o gradiente? Não são as derivadas parciais? Então, o que eu estou dizendo aqui é que um ponto é crítico quando as derivadas parciais são iguais a zero simultaneamente. Então, isso aqui para a gente, nós vamos chamar de ponto crítico. Então, quando você quiser achar um ponto crítico de uma função, você vai calcular as derivadas parciais dela e igualar a zero e resolver um sistema. Então, vamos lá, vamos resolver aqui alguns exercícios. Ó, determine os pontos críticos das funções abaixo. Então, letra A. A nossa função é y² menos x². Bora começar por aqui. Na letra A, para eu encontrar o ponto crítico, como eu falei, eu vou ter que derivar a minha função parcialmente, calcular as derivadas parciais. Calculando a derivada parcial em relação a x, para essa função, vai ficar menos 2x. Calculando a derivada parcial em relação a y, vai ficar 2y. Para ser ponto crítico, as derivadas parciais têm que ser zero ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso aqui a zero, vou igualar a zero e vou igualar a zero. Perceba que, nesse momento, eu acabei de montar um sistema para mim. E agora eu tenho que resolver esse sistema, ou seja, eu tenho que achar um ponto xy que vai zerar essas duas equações. Só que aqui, esse sistema é bem fácil, né? Porque ó, aqui eu só tenho uma opção. Se menos 2x é igual a zero, então x só pode ser zero. Aqui só tem uma opção. Y só pode ser zero. Então, quantos pontos críticos eu achei para essa função? Eu achei 2 pontos críticos? Sim ou não? Não, né? Eu só achei quantos pontos? Um ponto crítico. Quem é meu ponto crítico? Vou colocar aqui embaixo. Quem é meu único ponto crítico dessa função? Depois eu vou até abreviar. Vou colocar só PC. Ó, meu único ponto crítico para essa função é o ponto 0, 0. Então, o ponto 0, 0 é o único ponto que satisfaz esse sistema aqui. Então, ele é o nosso ponto crítico. Vamos resolver o item B agora. Gente, qualquer pergunta vocês podem falar, tá? Esse assunto é muito importante para a gente. Letra B. A nossa função g é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Vamos agora encontrar o ponto crítico ou os pontos críticos para essa função. Pode ser que uma função nem tenha ponto crítico, tá, gente? Isso pode acontecer também. Mas vamos ver se é o caso aqui. Lembrando ó, que essa função aqui ela é um polinômio, então ela é diferenciável, então ela sempre vai ter derivada. Apesar de que eu não falei para vocês, mas o ponto crítico ele também ocorre quando a derivada não existe, que nem no cálculo 1. O que era um ponto crítico no cálculo 1? Era um ponto onde ou a derivada era zero ou ela não existia. Você poderia pensar na função modular. Lembra da função modular? Lá no zero você não tem um ponto de mínimo? Lá no zero a derivada existe? Não. Mas ele é um ponto crítico. Por quê? Porque a derivada não existe. E naquele caso ele é um ponto de mínimo também. Mas aqui, gente, na nossa aula a gente vai se resumir a pontos críticos onde a derivada ela existe, tá? A derivada vai existir para a nossa função. Então vamos lá, vamos derivar parcialmente agora essa função g. Vou calcular a derivada em relação a x. Aqui vai ficar 4x, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y, aqui vai ficar 1 e aqui vai zerar. Agora eu vou calcular a derivada em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y,
Aqui vai ficar menos 2x. Aí eu já coloco embaixo aqui onde tem x, aqui onde tem y. Aqui vai ficar menos 1. Então, ó, calculei as derivadas parciais. Vou igualar a zero, que eu quero achar o ponto crítico. Quando eu igualo a zero, eu acabei de montar o meu sistema. Agora eu vou resolver esse sistema. Tem várias maneiras de resolver um sistema. Método da substituição, método da comparação, método da adição. Você aprende isso lá no fundamental, ensino fundamental. Então, aqui nesse caso, eu vou usar o método da adição. O que é o método da adição? Eu vou somar essas duas igualdades aqui. Por que eu quis usar esse método? Porque eu percebi que aqui eu tenho menos 2y e aqui eu tenho mais 2y. Então, quando eu for somar, eles vão se cancelar. Vai cancelar esse com esse. E aqui eu tenho mais 1 e menos 1. Eles vão se cancelar. Então, aqui vai ficar 4x menos 2y vai ficar 2x. Ou 4x menos 2x vai ficar 2x. Vai ficar 2x igual a zero. E aqui, então, o x é igual a zero. Falta achar o valor do y agora. Como é que eu acho o valor do y? Eu escolho uma equação e substituo no lugar do x o zero. E só vai sobrar o y para eu achar. Então, venho aqui. Quando eu faço isso, bora substituir aqui na de baixo. Eu vou colocar o x igual a zero. Ele vai zerar. Então, vai ficar 2y menos 1 igual a zero. 2y menos 1 igual a zero. Resolvendo isso aqui, vai dar y igual a meio. Então, mais uma vez, eu achei um único ponto crítico. Qual é o ponto? É o ponto 0 e meio. Então, quem é meu ponto crítico? É o meu ponto 0 e meio. E resolvemos mais uma questão. Bora para o item C. A nossa função h, ela é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. O que eu vou fazer? Vou calcular as derivadas parciais. Então, primeiro, derivada em relação a x. Aqui vai ficar 5x à quarta menos 5. Derivada em relação a y. Aqui vai ficar 5y à quarta menos 5. Vou igualar isso aqui a zero. Eu vou igualar a zero. Ou então, antes de eu igualar a zero, bora colocar o 5 em evidência. Ficar 5 vezes x à quarta menos 1 igual a zero. Aqui vai ficar 5 vezes y à quarta menos 1 igual a zero. Bom, quando eu for resolver isso daqui, é claro que 5 vezes alguma coisa igual a zero, então não é o 5 que é zero, né? Então vai ficar x à quarta menos 1 igual a zero. Resolvendo esse sistema aqui, o x vai ser igual a quanto, gente? Resolvendo esse sistema bem aqui, x à quarta menos 1 igual a zero. X pode ser mais ou menos 1. Aqui é a mesma coisa, o y pode ser mais ou menos 1. Pode colocar x igual a 1. 1 à quarta é 1, menos 1 é 0. Menos 1 à quarta é 1, menos 1 é 0. Aqui é a mesma coisa. Então, resolvendo esse sistema, o meu x vai ser igual a mais ou menos 1 e o meu y vai ser igual a mais ou menos 1 também. Nesse caso, eu achei quantos pontos críticos aqui? 4. Muito bem. 4. Por que 4? Porque vai ser as possibilidades aqui. O x pode ser tanto mais ou menos 1, e o y pode ser tanto mais ou menos 1. Então, os meus pontos críticos eles vão trabalhar com essas possibilidades. Primeira possibilidade, x é mais 1, y é mais 1. Vai ficar 1 e 1. Outra possibilidade, o x é 1 e o y é menos 1. Outra possibilidade, o x é menos 1 e o y é 1. E a última possibilidade, o x é menos 1 e o y é menos 1. Então, nesse caso, eu achei 4 pontos críticos. Só que aí vem a pergunta, né? Tá, professor, beleza, entendi, já sei como achar ponto crítico, mas agora a pergunta que fica é, como é que eu vou descobrir se esse ponto crítico ele é um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo, ou nenhum dos dois? Né? Porque é isso que está faltando aqui agora. Mas isso a gente vai ver agora. Lá no cálculo 1, você tinha o teste da primeira derivada, tinha o teste da segunda derivada. Aqui nós só temos um teste, que é o teste da segunda derivada. E a gente vai ver como é que funciona esse teste. Antes, eu só queria falar para vocês de duas definições, antes de eu mostrar o teste. Primeira definição, ponto de Sela. Então, olha só, quando você tem um ponto crítico de uma função, mas ele não é um ponto de máximo nem de mínimo, ou seja, ele não é um extremo, nós vamos chamar ele de ponto de Sela. Lá em cálculo 1, a gente tinha um ponto de inflexão, né? Aqui nós temos o ponto de Sela. Tá? Então,
Se um ponto crítico não é extremo, então nós vamos chamar de ponto de Sela. Ele não é nem máximo nem mínimo. Outra definição, essa aqui é muito interessante, essa próxima. Olha só, definição do hessiano. O que é o hessiano? Bom, o hessiano nada mais é do que o determinante de uma matriz formada pelas derivadas parciais de segunda ordem. Então, ó, como é que você calcula o determinante de uma função? Basta você calcular as derivadas parciais de segunda ordem da sua função, formar aqui essa matriz e calcular o determinante. Isso aqui vai ser o nosso hessiano. Bora resolver pelo menos um exemplo disso, antes de eu mostrar o teste para vocês. Então, ó, determine o hessiano dessa função, que é a função que a gente viu anteriormente. Então, vamos ver isso daí. A função é a mesma, então eu não vou nem copiar. A gente vai direto aqui para o quadro. Olha, ele quer que eu calcule o hessiano dessa função. Como é que você calcula o hessiano? Primeira coisa que você vai fazer é calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Nós já calculamos as de primeira ordem. Está aqui a de primeira ordem. É isso daqui e isso daqui. Agora eu vou calcular a partir daqui. Então, por exemplo, vou calcular a derivada em relação a x, só que pela segunda vez. Então, eu vou olhar para cá e vou derivar de novo em relação a x. Isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 20x ao cubo. 20x ao cubo. Agora eu vou pegar aquela mesma derivada, só que derivar agora em relação a y. Então, eu vou voltar para cá e derivar em relação a y. Isso aqui vai dar zero, né? Porque aqui não tem mais y, é tudo constante, isso aqui vai zerar. Gente, essa função ela é polinomial, então ela é de classe C2, C infinito, então as derivadas mistas dela são iguais. Então nem vou calcular outra derivada mista. Então já sei que a outra derivada mista vai ser igual a essa, que vai ser zero. Por último, eu vou calcular pela segunda vez a derivada parcial em relação a y. Vou voltar para cá, derivar isso aqui em relação a y, vai ficar 20y ao cubo. 20y ao cubo. Agora que eu já tenho essas derivadas parciais de segunda ordem, eu vou montar aqui o hessiano. Então, o hessiano, ele é o determinante dessa matriz. Aqui eu vou colocar essa derivada, 20x ao cubo. Ó, na diagonal principal, você vai colocar a derivada segunda em relação a x e em relação a y, que é 20y ao cubo. Na diagonal secundária, você vai colocar as derivadas mistas. Nesse caso é 0 e 0. E agora é só calcular o determinante disso. Então, vai ficar esse vezes esse, vai ficar 400 x ao cubo, y ao cubo, aí menos, só que aqui vai dar 0. Então, perceba que quando você calcula o hessiano de uma função, o hessiano ele também é uma função de duas variáveis. Pode ser que na hora que você for calcular dê uma constante, mas a priori o hessiano também é uma função de duas variáveis. Nesse caso ficou isso daqui. Mas afinal, por que surgiu essa definição aqui? Porque ele vai aparecer no teste da segunda derivada. Por isso que eu precisei falar dele aqui com vocês. Então, afinal, qual é esse teste? Está aqui, ó. Nosso teste da segunda derivada é esse teorema. Então, digamos que você tem uma função e você calculou o ponto crítico para ela. Agora você quer descobrir se esse ponto crítico ele é um ponto de máximo, ele é um ponto de mínimo ou não é nenhum dos dois. Para você descobrir se o ponto crítico ele é de máximo ou mínimo ou nenhum dos dois, você vai jogar esse ponto crítico no hessiano. Se, na hora que você for jogar no hessiano, o valor que der for positivo, então você já sabe que esse ponto ele é um extremo, ou de máximo ou de mínimo. Como é que você vai descobrir? Você vai jogar esse mesmo ponto na segunda derivada em relação a x. Ó. Segunda derivada em relação a x. Então, se o hessiano deu positivo e a segunda derivada em relação a x também deu positivo, então esse ponto é um mínimo local. Você pode lembrar da concavidade. Lembra no cálculo 1? Quando a concavidade era para cima, segunda derivada positiva,
você tinha um ponto de mínimo. Aqui a ideia é a mesma. Ou então, se o esse ano é positivo, mas a segunda derivada é negativa, então você tem um ponto de máximo. Se o teu esse ano é negativo, então esse ponto é um ponto de célula. Ou seja, ele não é máximo nem mínimo, ele é ponto de célula. E por último, se o esse ano for igual a zero, você não pode afirmar nada. Então, então quer dizer que ele é o máximo? Não. Quer dizer que ele é mínimo? Não. Quer dizer que ele é... Não dá para afirmar. Sei lá, você vai ter que pensar de uma outra forma aí, vai ter que olhar o gráfico, mas se der igual a zero, você não pode afirmar nada. Ou seja, o teste da segunda derivada, ele é inconclusivo nesse caso. Sabendo disso, então, vamos terminar a aula resolvendo alguns exercícios aqui para encontrar os extremos, né? Encontrar os máximos e mínimos. Bom, vamos lá. Na letra A, é a mesma função que estava bem aqui, ó. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar essa parte aqui. Esse aqui é o exercício 4 agora. Vamos lá, gente. Ele quer agora que eu descubra se esses pontos críticos são máximos ou mínimos. O que eles são? Então, na letra A, ele me deu essa função aqui. Nós já trabalhamos com ela. Só que anteriormente, a única coisa que ele pediu para nós é para a gente achar o ponto crítico, só isso. E nós achamos. Quem é o ponto crítico para essa função? É o 0, 0. Agora eu quero testar o ponto crítico. Mas para eu testar o ponto crítico, eu preciso calcular o esse ano primeiro. Então, vou calcular o esse ano para poder jogar esse ponto lá no teste. Bom, para eu calcular o esse ano, vou precisar das derivadas de segunda ordem. Eu já tenho as de primeira ordem aqui, faltam só as de segunda ordem. Então, ó, vou pegar essa função aqui e derivar em relação a x de novo. Aí já vou colocar aqui o esse ano. Ó. Esse ano vai ser igual. Quando eu derivar em relação a x de novo, aqui vai ficar menos 2. Então, está aqui, menos 2. Agora, se eu pegar isso aqui e derivar em relação a y, isso aqui vai dar 0. Então, as derivadas mistas são iguais a 0. Já preenchi aqui e aqui. Agora, eu vou olhar para cá e derivar isso aqui em relação a y novamente. Isso aqui vai dar 2. Nesse caso, se eu for calcular o meu determinante, isso aqui vai dar menos 4. Então, o meu esse ano, ele foi uma função constante, menos 4. Se o meu esse ano é negativo, e aqui nesse caso nem importa qual é o ponto, ele sempre vai ser negativo, em particular para esse ponto crítico, ele também vai ser negativo. Então, se eu pegar aqui ó, o esse ano e jogar no ponto crítico, que é o 0, 0, vai ser menos 4 também. Então, se ele é negativo, o que eu posso afirmar desse ponto crítico aqui, gente? Ele é um ponto de célula. Ele é um ponto de célula, pelo teorema, pelo teste. Então, isso daqui me diz que esse ponto é ponto de célula. Bora ver graficamente agora como é que é isso aqui. Como não é máximo nem mínimo, mas é um ponto de célula. Como é que é isso daqui? Vamos ver. Então, eu já trouxe pronto aqui o nosso gráfico. Então, aqui, ó, esse aqui é o gráfico da primeira função, ó, y² menos x². E ó, onde é que está o 0, 0? Ele está bem aqui. Então, ele é um ponto de célula. Aí você vai dizer, não, professor, ele é um ponto de mínimo, ó, dá para ver. Nesse ângulo, parece que ele é de mínimo, né? Mas se eu girar aqui a câmera, ó, agora parece que ele é de máximo. Então, ele não é mínimo nem máximo. Ele é um ponto de célula. E agora faz sentido ele ser o nome ponto de célula, né? Porque lembra uma célula de cavalo. Né? Então, está aqui, ó. Esse é o nosso ponto de célula. Então, é isso que está acontecendo. Ele não é nem de mínimo nem de máximo. Ó, não dá para ser os dois simultaneamente, né? A não ser que seja uma função constante. Mas nesse caso não é. Vamos continuar. Próximo exercício. Letra B agora. Bom, a letra B é aquela outra função lá. Ó. A gente está só reaproveitando as funções aqui, né? Então, vou apagar aqui. A letra B é a minha função g novamente. Ela já está aqui no quadro,
nós já calculamos o ponto crítico para ela. Nós descobrimos que essa função g ela só tem um ponto crítico, que é o ponto 0,5. Então, agora eu quero testar esse ponto crítico, mas para isso eu vou ter que calcular novamente o esse ano. Então, eu venho aqui, ó, e vou calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Então, a derivada parcial de primeira ordem está aqui, ó, em relação a x. É 4x menos 2y mais 1. Eu vou derivar isso aqui novamente em relação a x. Aqui vai dar 4, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, é 4. Agora, eu vou olhar para cá e derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2. Essa função ela é diferenciável, então as derivadas mistas são iguais. Então, se aqui é menos 2, aqui vai ser menos 2 também. Por último, eu vou olhar para essa derivada aqui, que é em relação a y, e derivar novamente em relação a y. Esse vai zerar, aqui vai ficar 2. Quando eu calcular esse determinante, 4 vezes 2 é 8, menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, 8 menos 4 vai dar 4. Então, mais uma vez, me deu uma constante aqui. Quando eu for jogar o esse ano nesse ponto, que é o ponto 0,5, vai dar 4, porque vai ser sempre 4 aqui esse ano, vai dar 4. 4 é positivo. Então, eu já sei que esse ponto aqui, ele é um extremo. Falta descobrir se ele é máximo ou mínimo. Como é que eu faço? Eu vou olhar para a segunda derivada em relação a x, 2 vezes em relação a x. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, o g, a derivada segunda em relação a x, vou aplicar nesse ponto, que é 0,5. Só que a derivada segunda em relação a x, ela também é uma constante, ó, constante 4. Então, inclusive é o mesmo resultado, 4. Ou seja, a segunda derivada aplicada nesse ponto também é positiva. Então, pelo teste da segunda derivada, se o esse ano é positivo e essa derivada aqui é positiva, então esse ponto aqui é um ponto de mínimo, mínimo local. Então, 0,5 é um ponto de mínimo. O teorema garante só que ele é um mínimo local, tá, gente? Mas nesse caso ele vai ser um mínimo global também. Vou deixar só mínimo aqui. Isso daqui é só o ponto. Esse ponto é um ponto de mínimo. Isso aqui não é o valor mínimo da minha função. Se eu quisesse o valor mínimo da minha função, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que colocar aqui na função e jogar aquele valor, 0,5. Né? Se eu fizesse isso, ó, é um ponto de mínimo e g. Se eu jogasse lá na função g, x igual a 0, y igual a meio, bora ver o que vai acontecer. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, porque x é 0. Aqui vai ficar meio ao quadrado, é 1/4. 1/4 menos meio vai ficar menos 1/4. Então, menos 1/4 é o valor mínimo. Tá? Então, tá aqui, ó, tem uma diferença entre o ponto, esse ponto é um ponto de mínimo, e qual é o valor mínimo? É quando você pega esse ponto e joga na sua função. Aí, nesse caso, vai dar menos 1/4 ou menos 0,25. Alguma dúvida nessa questão aqui? Vamos para a última questão de hoje e a gente vai encerrar esse conteúdo. Vamos ver como é que é aquele ponto lá de mínimo. Então, vamos voltar aqui para o GeoGebra. E aqui, ó, essa aqui é a nossa função. Ó. Aí aqui no ponto 0,5, ó, bem aqui você tem um ponto de mínimo. Então, na verdade, esse ponto, nesse caso, é um ponto de mínimo global. Apesar de que o teste só nos permite afirmar que é um ponto de mínimo local, mas olhando graficamente você percebe que ele é global. Pronto, agora sim, vamos para a última questão. Então, ó, vou anotar aqui de novo a questão. A nossa função é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Bom, nós já achamos os pontos críticos para essa função. Como eu apaguei, eu só vou repetir aqui, mas nós já achamos anteriormente. Os pontos críticos são 4. 1 em 1,
1 e menos 1, menos 1 e 1, e menos 1 e menos 1. Então, nós já temos 4 pontos críticos. Para essa mesma função, a gente já calculou esse ano também. Exercício anterior. Esse ano, essa função bem aqui, ó, é 400x ao cubo, y ao cubo. Então, eu já tenho esse ano, eu já tenho os pontos críticos, só falta agora eu testar esses pontos críticos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, cada um desses pontos, eu vou jogar aqui, ó, nesse ano. Começando aqui, ó, pelo primeiro, 1 em 1. Então, para essa função aqui, o esse ano, eu vou calcular o ponto 1 no ponto 1 em 1. Bom, aí eu olho para cá, a gente vai ficar 400, x é 1, y é 1, então aqui vai ficar 1 em 1, então vai dar 400. Então tá aqui, ó, 400. Bom, 400 é positivo, então esse ponto aqui, ele é um extremo local. Agora falta descobrir o que ele é. Para eu descobrir o que ele é, eu vou pegar esse mesmo ponto e jogar aqui, ó, na segunda derivada em relação a x, que é essa aqui, 20x ao cubo. Então vamos lá. Então vou jogar na segunda derivada em relação a x, esse mesmo ponto, 1 em 1. Nesse caso vai ficar 20 vezes 1 ao cubo, que é 20. 20 é positivo. Então, aqui deu positivo, aqui deu positivo. Então, nesse caso, eu tenho um ponto de mínimo, que nem eu tinha anteriormente. Então, vou escrever aqui. 1 em 1 é ponto de mínimo. Agora, vamos escolher outro ponto aqui. Esse aqui eu já tenho um ponto de mínimo. Agora, bora olhar para esse daqui, 1 em menos 1. Então, vou jogar nesse ano, 1 em menos 1. Quando eu jogo 1 em menos 1, o x vai dar 1, só que esse y aqui vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 400. Então, aqui vai dar menos 400. Ora, se o meu esse ano deu negativo, é porque esse ponto aqui é ponto de sela. Então, ponto de sela. Agora eu vou para o terceiro ponto, menos 1 em 1. Só que quando eu jogo menos 1 em 1, no esse ano, de novo, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 1, então vai dar menos 400. Então, mais uma vez, o menos 1 em 1 é um ponto de sela. Bom, gente, só falta agora testar um único ponto aqui, ó, que é o menos 1, que eu não coloquei aqui. Aqui, menos 1 e menos 1. Quando eu jogo menos 1 e menos 1 no esse ano, vai ficar menos 1 e menos 1. Ó, aqui vai dar menos 1, só que aqui também vai dar menos 1. Então, vai dar um positivo. Então, vai dar 400. Ó, então, já deu 400, que é positivo. Então, esse ponto aqui também é um extremo. Ele não é ponto de sela, ele é extremo. Falta descobrir do que agora, né? Então, eu vou pegar esse mesmo ponto e jogar na segunda derivada em relação a x, que é o menos 1, menos 1. Quem é a minha segunda derivada em relação a x? É essa função aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 20. Menos 20. Se o esse ano deu positivo, mas a segunda derivada deu negativa, é porque esse ponto aqui é ponto de quê? De máximo. Então, vem e escreva aqui. Ponto de máximo. Agora, eu só vou mostrar o gráfico dessa função para vocês. A gente vai analisar esses pontos aí, máximo, mínimo e o ponto de sela. Então, a gente está aqui, ó, já deixei o gráfico pronto. Então, ó, esse é o gráfico da nossa função. Então, ó, você percebe, bem aqui você tem um ponto de máximo, bem aqui, que seria o ponto menos 1 e menos 1. Bem aqui você tem um ponto de mínimo, e perceba que esse é o máximo e mínimo local, tá? Esse aqui é um ponto de mínimo, no 1 em 1. E bem aqui, ó, gente, bem aqui, por exemplo, você tem um ponto de sela. Pode ver, ó, porque parece que seria o mínimo, mas se você olhar para cá agora, ó. Então, esse daqui é um ponto de sela, e esse daqui também é um ponto de sela. Então, você tem dois pontos de sela, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Alguma dúvida? Bom, então, com isso, nós encerramos o conteúdo de hoje. Desejo desde já uma boa prova para vocês na sexta-feira. A gente vai se ver novamente na segunda-feira. Obrigado pela presença.